Ensinar história de uma forma criativa é um desafio que envolve muito mais do que simplesmente transmitir fatos e datas. Requer transformar o passado em uma experiência viva, relevante, capaz de engajar os alunos e, claro, despertar neles uma curiosidade genuína. Hoje nós vamos conhecer o trabalho de um professor de história da Escola Municipal Amador Aguiar, que criou um jogo de tabuleiro para ensinar os conceitos e as fases da pré-história. Vamos saber mais detalhes desse projeto com o Micael Melo, que está ao vivo na escola e com o professor para falar mais sobre isso. Boa tarde, Micael. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que está acompanhando Ver Mais nessa quinta-feira. Exatamente isso, Keltrin. A escola fica aqui no bairro Ulisses Guimarães, zona sul de Joinville. Confesso para você, Keltrin, que história era a minha disciplina favorita durante a escola, então fiquei muito interessado nesse projeto e já a gente vai mostrar como funciona. Até o Flávio consegue dar um visu aqui pra gente, eu acho que as meninas, elas estão aqui, ó, elas estão aqui já preparadinhas para daqui a pouco mostrar como funciona e o prof que está aqui junto comigo vai explicar. Até as meninas, se vocês quiserem, enquanto eu converso com o professor, vocês podem ir jogando, tá? Podem ir se divertindo aí que a gente consegue mostrar também. Professor, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Queria que você comentasse como que surgiu essa ideia e como que ela foi aplicada na prática. Tá bom. Boa tarde. O tema que elas desenvolveram esse trabalho é o tema da pré-história. Pré-história é um tema extremamente abstrato, porque imagina assim, essa história é antiga, a gente já tem poucos vestígios, a pré-história, os vestígios que a gente tem são muito esparsos. Então, a gente tem de vestígio de pré-história um pedacinho de pedra lascada, um fóssil de mandíbula, são temas muito abstratos. Então, eu pensei, como é que eu posso fazer para um sexto ano achar isso interessante? Quando eu estava na graduação, fazendo as disciplinas da Faculdade de Educação, eu tive contato com um filósofo holandês chamado Huizinga, que tem um livro super famoso chamado Homo Ludens. Ele argumenta que todas as atividades que a gente desenvolve como cultura, elas têm essa pegada do lúdico, que é aprender brincando, no caso de uma atividade escolar, né? Então eu pensei, tá, eu vou fazer um jogo, mas eu não queria fazer um jogo qualquer, eu não queria, por exemplo, pegar um jogo digital, eu queria que ele pudesse produzir o jogo e que eles participassem de todas as etapas. Então eu pensei em a gente criar um jogo de tabuleiro. Inicialmente a ideia era a gente fazer um RPG, que seria super legal, eu ainda quero fazer um RPG, não necessariamente de pré-história, né? Mas eu ainda quero fazer um RPG de história. Se você fizer um de Idade Média, eu vou querer participar também, tá? Era exatamente aí que eu queria chegar. Eu estava pensando em fazer um de Idade Média, porque a gente pode fazer uma coisa mais fantasiosa também, né? Então eu pensei num joguinho que elas pudessem produzir todas as etapas e tal, né? Aqui no município de Joinville, a Secretaria de Educação nos orienta a trabalhar desde o começo do ano com um conceito que é a ideia de evidências de aprendizagem. O que isso significa? Eu preciso de alguma forma tornar a aprendizagem deles visível. Um jogo faz isso. Para fazer um jogo, eles têm que plenamente entender o mecanismo do jogo, eles têm que plenamente entender os conceitos que a gente aprende na pré-história, em qualquer outro assunto que a gente esteja trabalhando, né? E para responder as perguntas, no caso das gurias, esse trabalho não é... Desculpe, esse trabalho não foi orientado em termos de perguntas e respostas. Eu dei liberdade para elas fazerem, né? Mas isso pressupõe que eles tenham domínio sobre o assunto. À medida que eles vão produzindo, no caso elas produziram cartinhas, essas cartinhas são sobre o tema. Essas cartinhas são corretas, então isso mostra para nós, isso é uma evidência de que elas entenderam o que elas estão fazendo. Perfeito. Então é gratificante por conta disso, sabe? A gente consegue visualizar essa aprendizagem materialmente e ficou super bonitinho, né? Ficou mesmo. Por isso, agora nós vamos mostrar um pouco mais. E eu vou conversar com a Isabela, que antes da gente entrar ao vivo, ela até me explicou um pouquinho, mas eu vou pedir que ela explique aqui para a galera de casa, na prática, Isabela, como é que funciona esse jogo. Deixa eu ficar aqui nessa altura para a gente fazer a entrevista de um jeitinho melhor aqui. Conta então aqui para o tio Micael e para a galera de casa como que funciona o jogo que vocês fizeram. Bom, nós queríamos fazer um jogo bem dinâmico, né? Daí nós pegamos e dividimos ele em 4 tempos, que é a Era Glacial, o tempo Paleolítico, o tempo Neolítico e a Idade dos Metais. Os jogadores sempre começam na Era Glacial. E daí temos esses bonequinhos, que são os personagens ali no caso, todos vestidos com a roupa da pré-história. Tudo isso vocês fizeram? Tudo isso foi feito, foi tudo a Giovana que fez os bonequinhos, no caso, né? Tudo isso nós fizemos.
Ah, Giovana, você, né? Ah, mandou bem, mandou bem. E aí, pra jogar é fácil, é difícil? É fácil. Bom, nós resolvemos não fazer perguntas porque tem, de vez em quando, pessoas que não sabem muito bem sobre o assunto, né? Daí talvez elas ficassem meio chateadas por não conseguirem jogar direito, Ah, que né? legal. Daí nós só fizemos do jeito ou você tirar algo bom ou tirar algo ruim. Exemplo, essa carta, ó. Você achou um atalho entre o gelo. Avance 3 casas. Aqui é uma carta boa, né? E é do tempo da Era Glacial, o que geralmente eles talvez faziam, né? Olha só, que legal. Muito obrigado, tá, meninas? Vou deixar vocês se divertirem um pouquinho mais. O nosso tempo aqui hoje acabou, mas vocês têm a tarde inteira ainda para brincar, para se divertir e, claro, aprender muito. Isso que a gente gosta, né? Educação junto com diversão. Keltrin, volto ao estúdio com você.